Se me amares verdadeiramente e guarda. Graça e paz a todos, queridos irmãos de internauta. Deus abençoe a todos vocês. Quem tem prazer em vos cumprimentar, o vosso irmão em Cristo, Pastor Felipe Mairossi. Mais um dia, para mais uma gravação nesse projeto Jesus Cristo Salvação. Estamos aqui todas as sextas-feiras, no horário das 15 horas. Exatamente, nós entramos aqui na sua tela para deixar uma mensagem. E hoje não será diferente, como sempre. Só que o tema de hoje é muito complicado, né? Muito complicado, mas eu acredito que Deus vai nos ajudar. O tema de hoje é o verdadeiro nome de Deus, né? O tema de hoje é o verdadeiro nome de Deus. Então, posso dizer que é um tema meio complicado, é muito complicado mesmo. Mas eu espero que Deus irá nos ajudar até o último minuto deste vídeo, enquanto você já entendeu, já sabe qual é o verdadeiro nome de Deus. Você que está me vendo nesse momento através do meu canal do YouTube, você que ainda não se inscreveu aqui no meu canal do YouTube, peço para que você possa se inscrever no meu canal do YouTube, deixa seu like. Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos ler Isaías, capítulo de número 52. Iremos ler a partir do versículo de número 3. O verdadeiro nome de Deus, né? Então nós vamos ver alguns textos já que indicava que os servos de Deus, aqueles que verdadeiramente são de Deus, esses conheceriam o nome de Deus. Então, se o texto fala que aqueles que são servos de Deus conheceriam o verdadeiro nome de Deus, então se você não é servo de Deus, se você não é servo de Deus, você não faz parte dos servos de Deus, será impossível você conhecer o nome dele. É por isso até hoje tem muita gente que ficam mentindo ali que o nome de Deus é este, aquele, né? Porque eles mesmos não sabem, né? Não sabem. Mas nós vamos trazer aqui o mistério. E se você é de Deus, você vai entender o que eu vou falar aqui é verdade. Mas se você não é de Deus, você não vai conseguir entender essa mensagem. E você não vai acreditar em tudo que eu vou falar neste momento aqui. Tá bom? Vamos lá ler. Diz assim a palavra de Deus. Isaías 52. Iremos começar a partir do versículo de número 6. Diz assim: portanto, o meu povo saberá o meu nome, porque por esta causa, naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anunciam o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Então este versículo começa dizendo: portanto, o meu povo saberá o meu nome, por esta causa, naquele dia, né? Naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. Então esse texto já deixa bem claro que somente saberá o nome de Deus aquela pessoa que é o servo de Deus. Então, se você é o servo de Deus, Deus te dará graça de você exatamente saber o nome dele. Eu sou aquela pessoa que não gosto de deixar algumas dúvidas, né? Já que sou aquela pessoa que não gosta de deixar dúvida acerca de alguns assuntos, nós vamos ler alguns textos, né? Porque tem pessoas que não sabem essa diferença, que existem pessoas que são servos de Deus, existem pessoas que não são servos de Deus, né? Tem pessoas que não têm esse conhecimento de que nem todo mundo serve a Deus. Jesus falou várias vezes que nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Lá em Mateus capítulo número 7, versículo número 21. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, né, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então tem muitos textos que Jesus já deixava claro que nem toda pessoa que está na igreja, nem todo mundo que fala nome de Deus, nem todo mundo que fala nome de Jesus, essa pessoa faz a parte, essa pessoa faz parte da igreja, essa pessoa faz parte da comitiva, essa pessoa faz parte dos discípulos de Jesus Cristo. Então este texto deixa bem claro que somente conhecerão o nome de Deus aqueles que são de Deus, aqueles que são servos de Deus, esses conhecerão o seu nome. Então, se você não é servo de Deus, se você não foi chamado para a salvação, você não terá como compreender esta mensagem que vou deixar aqui hoje. Mas se você é uma pessoa chamada, é uma pessoa que recebeu a chamada para a salvação, você entenderá que o que estou a falar aqui é verdade, tá bom? Então vamos provar primeiro que
será que Jesus tem pessoas dele? Né? Vamos lá ouvir. Se Jesus tem pessoas dele, porque tem muita gente também que não deixa bem claro o assunto. Muita gente não quer dizer, muita gente esconde que as pessoas que Jesus vai salvar não são pessoas que Jesus não conhece essas pessoas. Jesus vai salvar pessoas que ele já conhece. Essas pessoas, ele foi entregue pelo Pai. Então, Deus, ele entregou a Jesus as pessoas que Jesus vai salvar. Ou seja, Deus entregou a Jesus as pessoas que ele salvou. Né? As pessoas que Jesus já salvou, essas pessoas estão nas mãos de Jesus. Né? Essas pessoas que Jesus salvou já estão nas mãos dele. Essas pessoas Jesus recebeu de Deus, essas pessoas. Então, eu vou ler aqui alguns textos, porque muita gente mente, muita gente não quer falar essa verdade, mas eu estou a falar que Jesus já conhece as pessoas que ele vai salvar. Vamos ler alguns textos bíblicos. Se você tem a sua Bíblia, eu tenho a minha. Né? Se você tem a sua, vamos ler junto. Vamos ler no livro de João 17, verso de número 2. João 17, versículo de número 2. João 17, versículo de número 2. Vamos começar no versículo de número 1, João 17, verso de número 1. João 17, verso de número 1. Diz assim a palavra de Deus. Depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica teu filho para que ele te glorifique. Verso de número 2. Pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Então Jesus foi dado autoridade, Jesus foi dado poder, com outras versões fala poder, Jesus foi dado poder sobre toda a humanidade, sobre todas as pessoas. Verso de número 2 ainda continua. Ele concede a vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. Então, ele foi dado poder sobre todas as pessoas na face da terra, mas a vida eterna ele dá simplesmente às pessoas que o Pai entregou nas mãos de Jesus. Deixa eu ler com outra versão, senão você vai ficar com dúvida. Deixa eu ler com outra versão. É melhor você ter várias. E isso é importante, veja só. Eu tenho essa aqui, que é King James. Né? Tenho essa aqui, que é King James do... Veja só, está aqui, né? Não sei se vocês conseguem ver. Está vendo? King James está aqui. King James. Tenho essa aqui, que é de King James de 1611. Né? 1611. Tenho outra, está aqui. Tenho outra, está aqui, de King James também. Acho que dá para ver, né? Está aqui, King James. Que é de 1000 também. E 611, está aqui King James de 1611. E tenho outra que eu estou a ler com vocês agora, que é essa aqui, nova versão transformadora. Tenho outra, né? Tenho outra que está aqui. Então, todas essas Bíblias aqui, depois eu vou explicar qual é o objetivo de eu ter todas essas Bíblias. Porque tem muitas Bíblias que estão sendo adulteradas. Hoje está difícil você encontrar uma Bíblia original. Tem muita gente hoje em dia que está a pregar coisas que não tem na Bíblia porque eles não têm esse conhecimento que existem Bíblias adulteradas. Tem muita gente, por exemplo, dessas coisas que estamos a falar hoje sobre o nome de Deus. Sobre o nome de Deus, tem muitas pessoas que andam a pronunciar o nome de Deus de forma errada, porque as versões que estão a ler estão a colocar ideias erradas na cabeça dessas pessoas, e essas pessoas acabam falando o que eles nem entendem, nem sabem. Então, por isso é necessário ter várias versões, de modo que você entenda o que você está dizendo. Percebe? Eu li com essa versão, diz Jesus: pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, ele concede a vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. Então, Jesus foi dado autoridade, poder sobre toda a carne, sobre toda a humanidade. Mas a vida eterna, ele não dá a toda a humanidade. Ele dá simplesmente àqueles que o Pai entregou nas mãos de Jesus. Isso aqui não é calvinismo, isso aqui não é arminianismo, isso aqui não é não sei de quem. Isso aqui é bíblico. Jesus está dizendo, isso aqui é cristocêntrico. Então, Jesus só dará a vida eterna àquelas pessoas que o Pai lhe deu. E por isso eu disse, Jesus já conhece as pessoas que ele vai salvar. Eu vou ler com outra versão, só para não houver dúvidas. João, capítulo número 17, vamos começar para o versículo número 10, assim: essas palavras Jesus falou e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Percebe? A vida eterna é para todos os que lhe deste, né? Segundo as palavras de Jesus, né? Mas a vida eterna é para todas as pessoas que Deus deu a Jesus, né? Ele tem autoridade, tem poder sobre toda a carne, tem poder sobre toda a humanidade, como nós lemos com outra versão. Ele tem poder sobre toda a humanidade. Será que ele vai dar a vida eterna a toda a humanidade? Não. A vida eterna somente será para as pessoas que o Pai entregou nas mãos de Jesus. Então, essa
é a Bíblia. Veja só, nós lemos Isaías 52, só conhecerão o meu nome aqueles que são meus servos, só conhecerão o meu nome aquele que é meu povo. Então aquele povo que é de Deus, esses que Deus pegou, entregou nas mãos de Jesus, são essas pessoas que conhecerão o nome de Deus. Mas do resto, aqueles que o Pai não entregou a Jesus, essas pessoas não têm como conhecer o nome de Deus. Então eu espero que você que está vendo esse vídeo seja uma dessas pessoas que o Pai entregou para o Senhor Jesus, que não seja aquele grupo que não foi entregue ao Senhor Jesus. Espero que você seja essa pessoa que você será salvo. Espero que você seja essa pessoa cujo teu nome está no livro da vida, porque lá no livro de Apocalipse vai dizer que os que vão adorar a besta são as pessoas cujo o nome não está, os nomes não estão escritos no livro da vida antes mesmo da fundação do mundo. Então, serão salvos essas pessoas que têm nome no livro da vida, que têm nome no livro da vida antes mesmo da fundação do mundo. Então, são essas pessoas que Deus vai salvar, são essas pessoas que Pai deu a Jesus, tá bom? Então, vamos continuar lendo, né? Senão vamos demorar muito, porque o nosso assunto hoje é o nome de Deus. Vamos continuar lendo, senão vamos demorar muito, ok? Então, nós também vamos ler João 6, já vou ler João 6, verso 37. João 6, 37. Jesus diz assim: todo aquele que o meu Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então percebe, todos aqueles que o Pai me dá, todo aquele que o Pai me dá, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E aquele que vir a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então dá para a gente entender que se a gente vai até ao Pai, é porque o Pai começou esta obra. Não somos nós que vamos até lá. Porque Jesus está a dizer, todo aquele que o meu Pai me dá, virá a mim. Então aquele que o Pai pega, né? O Pai pega e entrega a Jesus, essa pessoa vai até Jesus. Mas se o Pai não te entregou a Jesus, você não tem como ir a Jesus. Tem muita gente hoje, né? Tem muita gente hoje que é triste, né? Estou a rir, mas é triste, que dá para notar, dá para ver que essas pessoas podem até falar o nome de Deus, mas não tem a salvação dentro delas. Vamos continuar no verso, eu estava a ler o versículo de número 37, mas vamos continuar a ler o verso 37, 38, 39, vamos ler. Diz assim: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai que me enviou, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Então está aqui, Jesus repetiu de novo que a vontade do Pai é essa, que todos aqueles que Ele me deu, né? Todos aqueles que o Pai me deu, a vontade do Pai é essa aqui, nenhum de todos aqueles que o Pai me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia, né? Verso número 40, e esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vem o Filho e crê nele possa ter a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ainda percebe que nem todo mundo também crê? Então somente vai crer aquele que o Pai deu ao Senhor Jesus. Então se você não foi dado, se você não foi entregue ao Senhor Jesus, não tem como você mesmo crer em Jesus Cristo. E tem muita gente hoje em dia está na presença de Deus, parece que crê, parece que crê, entre aspas, mas na verdade essas pessoas não crê. Por quê? Porque nota-se essas pessoas por causa das suas obras, nota-se essas pessoas por causa de como eles crêem, né? Nota-se essas pessoas da dedicação deles a Cristo, que não é aquela dedicação genuína. Até tem algumas pessoas até pregam, algumas pessoas até têm ministério, mas dá para notar que essas pessoas não foram chamadas, não têm a vida eterna, né? É visível. Pastor, se nota, sim. Eu poderia ler aqui vários versículos que falam as pessoas que serão salvas, se nota, né? Pode-se ver. Então, a maioria das pessoas que estão ali falando o nome de Cristo não serão salvas. Então, aqui diz, somente os que vão crer, segundo o que está escrito aqui, segundo o que estou a entender aqui, que se as pessoas que vão para Jesus são pessoas que o Pai entregou a Jesus, então dá para ver que somente será salvo as pessoas. É isso também que Jesus disse, a vontade daquele que me enviou é essa. Eu não vim aqui fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou é essa, que nenhum daquele que Ele me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Daí ele vai terminar também dizendo, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vem, o Filho, crê nele, possa ter a vida eterna. As pessoas que creem em Jesus são pessoas que conseguem ver que esse é Jesus, são pessoas que exatamente foram dados, Jesus foi dado pelo Pai, ou
ou seja, essas pessoas foram dados Jesus pelo Pai, ou também Jesus foi entregue a essas pessoas pelo Pai. Então são essas pessoas que serão salvas. Por isso disse lá, né, que nós lemos Isaías 52, que somente conhecerão o meu nome aqueles que são o meu povo. Então o povo de Deus conhecerá o nome de Deus, mas aqueles que não são o povo de Deus jamais conhecerão o nome de Deus. Então você poderia ficar dúvida, tipo, será que existe o povo de Deus, não existe o povo de Deus? Então eu já li aqui, não estou a dizer simplesmente o fato de a pessoa ser a pessoa do mundo ou ser descrente, estou a dizer até para pessoas que estão dentro das igrejas, mas não têm o conhecimento pleno, não receberam essa graça, não receberam exatamente esta misericórdia de serem salvos, não receberam esta graça de ser salvo. Lembra, em Efésios capítulo de número 2, verso de número 7 e 8, pela graça sois salvos por intermédio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então isso não vem de vós, é o dom de Deus, né? É o dom de Deus. Então aqui esses textos todos nos mostram, até podemos ler João 10, João 10 a partir do versículo de número 27, João 10, 27, diz assim, veja só, outro texto que diz que Jesus já conhece aquelas pessoas que são as pessoas dele. Eu até já estou a arriscar aqui, porque é um estudo. Diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu lhes conheço e elas me seguem. Então Jesus deixou bem claro, vamos continuar. Diz assim, e dou-lhe a vida eterna e nunca há de perecer, e nenhum homem as arrancará da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos, e nenhum homem pode arrancá-la da mão do meu Pai. Veja só, o meu Pai que as me deu, o meu Pai as que me deu. Então o Pai, eu lembro já 3 ou 4 versículos que fala Deus pegou pessoas e entregou a Jesus. Deus pegou as pessoas e entregou a Jesus. Então essas pessoas que Deus pegou, deu a Jesus, são essas pessoas que irão conhecer o nome de Deus. São essas pessoas que irão conhecer o verdadeiro nome de Deus. Não essas pessoas que andam a inventar os discípulos. Eu falo dos discípulos de Cacó Filipe, eu falo exatamente os discípulos de William Branham, né, que andam a mentir aí que o nome de Deus não sei, que não falo também agora do Zebito. Temos um moçambicano aqui chamado Zebito que anda a mentir aí na TV dizendo que o nome de Deus é Yeshua, não sei, Yeshua. Tem uma coisa que ele anda a falar ali, que o nome de Deus é Yeshua. Tudo isso aí é mentira. Não tem como Zebito conhecer o nome de Deus, porque Zebito não faz parte dessas pessoas que estão em Deus. Porque percebe, o versículo fala que somente serão aqueles que são povo de Deus que vai conhecer exatamente a Deus. E nós, entrando aqui na Bíblia Sagrada, o próprio Jesus está a dizer, aqueles que o Pai, que o Deus deu a Jesus, são essas pessoas que serão salvas. Então Zebito, se nega Jesus e contradiz o nome de Deus, não é servo de Deus, né? Então não tem como conhecer o nome de Deus. É um que aparece ali como papagaio a repetir o que muitos escreveram antes da morte, os falsos profetas exatamente escreveram antes da morte, tá bom? Então Jesus está a dizer que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Então Jesus já conhece, como eu dizia, Jesus já conhece quem vai salvar, né? O Pai entregou essas pessoas que Jesus vai salvar. Então Jesus tem essas pessoas que ele exatamente vai salvar. Então Jesus, ele tem essas pessoas que ele vai salvar. Então não, Jesus não vai apalpar, Jesus nem está a palpar hoje as pessoas que ele vai tá salvar. As pessoas que estão ali palpar porque não lhe conhecem, né? As pessoas que estão ali palpar, as pessoas que estão ali procurar porque não lhe conhecem, né? Mas Jesus, ele conhece as pessoas que ele vai salvar. O Pai já lhe deu. Nós lemos João 17, verso número 2, lemos João capítulo número 6, versículo número 37, 38, 39, 40, e também estamos a ler João capítulo número 10. Jesus está a dizer, ele conhece as suas ovelhas, e o Pai lhe entregou essas ovelhas. Ele disse, essas ovelhas vai dar a vida eterna, e ninguém vai perecer, e ninguém tira das mãos dele, porque o Pai que deu a Jesus essas ovelhas, o Pai é maior. Tá bom? Então, aqui nós estamos a encontrar exatamente as pessoas que Deus disse lá, que são essas pessoas que irão conhecer o nome de Deus. Então, se até hoje ninguém falou, até hoje ninguém revelou o verdadeiro nome de Deus, temos que ver se esses caras são homens de Deus ou não são, né? Temos que ver, porque os teólogos mentem. Pastor, eu sei que o nome de Deus é El Shaddai, eu sei que o nome de Deus é Adonai, eu sei que o nome de Deus é Shalom. Tudo isso é mentira, não são o nome de Deus esse. Tudo isso é mentira, não são o nome de Deus. Shalom não é nome de Deus, Adonai não é nome de Deus, El Shaddai não é nome de Deus, não são o nome de Deus. Tudo isso é mentira, né? Tudo isso é mentira. Depois nós vamos ler. Pastor, é hebraico. Mesmo hebraico, El Shaddai não é nome de Deus, né? Mesmo hebraico, El Shaddai não é nome de Deus. Depois nós vamos ver, tá bom?
Ok, mas nós vamos continuar com esse assunto, e vamos fortificar essa base de que as pessoas que serão salvas, Jesus já conhece, né? Existem dois grupos de pessoas, até existe um grupo que vai ser salvo, um grupo que não será salvo. Jesus falou várias vezes através de parábola, a parábola do semeador. Lembra da parábola do semeador? Em Mateus capítulo número 13, a partir do versículo 1 até o versículo 24, o semeador que saiu para semear, outra semente caiu em pedregais, outra semente caiu em boa terra, outra semente caiu no caminho. O que Jesus disse aí sobre a parábola? Ele disse: a semente que foi lançada é a palavra de Deus. A terra que está a receber semente são corações do homem. Então, outro recebe 60, outro exatamente produz 60, outro produz já 80, outro produz já 100. Então, são tipos de pessoas, né? Existem aqueles que nem produziu, né? Caiu no beira do caminho, viram as aves, comeram. E a Bíblia fala, Jesus interpretando a parábola, que as aves representam Satanás, o maligno, que arrebata, né, a palavra no coração para essas pessoas não crerem, para essas pessoas não serem salvos. Né, percebe? Então existe esse tipo de pessoas. Algumas pessoas que vão receber a palavra vai cair exatamente em pedregais, né? A palavra vai cair no espinho. São pessoas que estão mais preocupadas a procurar riquezas, né? São pessoas que estão preocupadas a ir à igreja apenas a procurar riquezas, que o objetivo deles apenas é a prosperidade, não estão se preocupando com a salvação. Essas pessoas também não serão salvas, porque é a semente que cai exatamente nos espinhos. E a Bíblia fala pelos cuidados, Jesus disse, pelos cuidados desta vida, ele sufoca a palavra e não dá frutos. Então, são vários grupos de pessoas. Então, tem aquele semente que caiu em boa terra, no bom coração, na boa alma, e aquela alma produziu fruto e foi salva. Percebe? Então, não é a primeira vez. Mesmo na parábola do trigo e joio, em Mateus capítulo número 13, a partir do versículo 34, né, 34, se a memória não me falha, né, se nós lemos na parábola, a parábola vai dizer, até no 38, a parábola vai dizer sobre um homem que saiu para semear a boa semente no seu campo, e quando o homem foi deitar-se, foi dormir, apareceu o seu inimigo de madrugada, semeou outra semente no mesmo campo. E Jesus interpretou a parábola, disse: a semente, a boa semente, são filhos do reino dos céus, né? O joio são filhos do maligno, e o inimigo que semeou o joio é o diabo, né? O campo que foi semeado é exatamente o trigo e o joio, representa o mundo. Então Jesus vai falar no dia de Cefa, vai se atar o trigo e o joio, então o trigo será queimado, ou seja, o trigo será exatamente colhido para o celeiro, o joio será queimado. Então aqui Jesus também estava a falar sobre as duas, ou seja, dois grupos de pessoas, um grupo que será salvo, outro grupo que não será salvo. Por que não falar da parábola das 10 virgens, 5 eram prudentes, 5 eram loucas? Então Jesus também ali estava a falar sobre dois grupos de pessoas, que um grupo será salvo, outro grupo não será salvo. Eu poderia aqui mencionar vários textos, né? Mas com isso aqui é suficiente, com isso aqui é suficiente. Vamos ver alguns textos bíblicos, né? Qual é o sinal, pastor? Qual é o sinal que diz eu faço parte daquele grupo que será salvo? O sinal é: você ama a verdade, você não ama mentira, né? Você ama a verdade. Quando a verdade é pregado, você ama. Quando a verdade não é pregado, você lamenta, você fica triste. Você não é uma pessoa que vai à igreja apenas para alcançar coisas desta vida. Você vai para a igreja para conseguir exatamente alcançar a tua salvação. Porque lá no livro de 1 Pedro, capítulo número 1, verso de número 9, a Bíblia fala: porque alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então as pessoas que têm a fé, exatamente, o fim da minha fé é ter aquilo, o fim da minha fé é ter casamento, o fim da minha fé é ter carro, o fim da minha fé é ter moto, o fim da minha fé é ter prosperidade, esses aqui não serão salvos. Então o sinal que diz que você é salvo é quando você se preocupa com a verdade, você gosta, ama a verdade. Eu posso ler isso, meu Deus, não sei se vai dar tempo de entrar no nosso tema, eu posso ler isso, mas vamos terminar com esse texto. Eu vou ler Atos capítulo número 13, né? Eu vou ler Atos capítulo número 13. Vamos ver dois grupos de pessoas. Como eu estava a falar aqui, existem sempre dois grupos de pessoas. Então aqui Atos capítulo número 13, vamos ver dois grupos de pessoas. Quando o apóstolo Paulo pregou a palavra de Deus, resistiram, negaram a palavra de Deus, não creram na verdade. Mas outro grupo, o apóstolo Paulo pregou a palavra de Deus e essas pessoas creram na verdade, né? Então essa é a diferença. Atos capítulo número 13, versículo 46, diz assim a palavra de Deus. Veja só: então Paulo e Barnabé, de forma ousada, disseram: era necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos julgais não digno da vida eterna, eis que nós voltamos para o gentil. Percebe que o apóstolo Paulo chegou, o apóstolo Paulo e Barnabé estavam a pregar a palavra de Deus. Então um grupo de pessoas resistiu. Eu vou ler com outra versão. Um grupo de pessoas resistiram à palavra de Deus e começaram a negar a verdade. Então a Bíblia fala que Paulo e Barnabé tiveram muita ousadia, coragem de dizer que vocês não têm a vida eterna. Verso de número 40,
e 6, diz assim: mas Paulo e Barnabé, usando Deus a dia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgueis digno da vida eterna, eis que nós voltaremos para os gentios. Então percebe, vocês estão a rejeitar a palavra. Era necessário que nós pregássemos a vós a palavra de Deus, mas vocês estão a negar a palavra de Deus. Então o fato de vocês negar a palavra de Deus, vocês não têm a vida eterna. Mas nós vamos pregar agora aos gentios. Vamos ver 47. Porque assim nos ordenou o Senhor, dizendo: eu te pus para ser luz aos gentios, para que sejais por salvação até aos confins da terra. 48. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra de Deus, e creram todos os que estavam ordenados para a vida eterna. Então creram todas aquelas pessoas que estavam destinadas para a vida eterna. Percebe? Então as pessoas que serão salvas, o sinal, as pessoas que o Pai entregou a Jesus, o sinal, essas pessoas creem na verdade. Essas pessoas não rejeitam a verdade, essas pessoas se preocupam com a verdade. Ainda percebe aqui, Atos capítulo número 13, apóstolo Paulo e Barnabé chegaram numa cidade e pregaram a palavra de Deus. Algumas pessoas rejeitaram. Quando o apóstolo Paulo e Barnabé foram pregar noutra cidade, aquelas pessoas aceitaram a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo, assim como Lucas que escreveu esse texto, disse: creram todos aquelas pessoas que estavam ordenados, ou seja, destinados para a vida eterna. Ainda percebe? Então essas pessoas que o Pai pegou e entregou ao Senhor Jesus são essas pessoas que serão salvas. Tá bom? Então eu estava a explicar exatamente sobre Isaías capítulo número 52, onde a própria palavra de Deus fala que aqueles que são de Deus são esses que conhecerão, ou seja, que conheceriam, são essas pessoas que conheceriam o nome de Deus, entende? São essas pessoas que conheceriam o nome de Deus. Então eu estava a provar aqui quem são essas pessoas que conheceriam o nome de Deus. Então são pessoas que serão salvos, serão salvas, são pessoas que vão alcançar a salvação, são as pessoas que o Pai entregou nas mãos do Senhor Jesus. Então eu já dei aqui vários exemplos de algumas pessoas que não serão salvas, nem todas as pessoas serão salvas. O próprio Jesus disse em Mateus 7:21, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em seu nome, não fizemos muitas maravilhas em seu nome. Jesus disse: eu lhes direi abertamente: apartai de mim, malditos, vão para o inferno que está preparado para o diabo e seus anjos, não vos conheço. Então muita gente não será salva, mas aquelas pessoas que o Pai pegou e entregou nas mãos de Jesus, essas pessoas serão salvas. E nós também já lemos vários versículos que o próprio Jesus confirmou que existem pessoas que Deus entregou a ele para a sua salvação. É por isso que eu estava falando no começo que Jesus conhece sim as pessoas que ele vai salvar. Jesus não está a palpar hoje: será que eu vou salvar quem? Abandona pecado, saia daquilo, vigia ali. Jesus não, Jesus já conhece as pessoas que ele vai salvar, já conhece. Somente os falsos profetas, as pessoas que não conhecem o evangelho, é que acabam falando o que não se fala, de que Deus está à procura, Deus está fazendo isso, mas Deus não está à procura. Os versículos já dizem tudo que Deus não está à procura, tá bom? Ok, vamos dar aqui a continuidade do nosso tema, o verdadeiro nome de Deus. Então vamos lá, ler um pouco a Bíblia Sagrada para vermos se Jesus mexeu também esse assunto do nome de Deus. Vamos ver em João 17, vamos ver se Jesus mencionou esse nome. Se nós lemos João 17, versículo número 6, diz assim: eu tenho manifestado o teu nome. Ou seja, esse manifestado com outra versão fala: eu tenho feito conhecer o teu nome. Então Jesus já até em João 17, ele já tinha feito conhecer o nome de Deus aos seus apóstolos. Jesus já até em João 17, ele já tinha feito conhecer aos seus discípulos o nome de Deus. Então, percebe? Então a gente tem que, não é mistério, não é segredo, é questão só de ler com muita atenção, é questão de ler com muita atenção. Então não é esse mistério, não é segredo, porque Jesus não está a mentir. Aqui está a dizer Jesus, vamos lá ouvir. Jesus diz assim: eu tenho manifestado o teu nome, ou seja, já tenho feito conhecer o teu nome. Ok, vou continuar lendo. Eu tenho manifestado o teu nome aos homens que do mundo tu me deste. Está aqui outro versículo. Outro versículo, está aqui. Então Jesus está dizendo o seguinte: percebe, não há contradição. Lá em Isaías 52 que nós lemos, o próprio Deus disse: os meus, o meu povo é que conhecerá o meu nome. Daí eu fui procurar um pouco, lemos aqui sobre algumas pessoas que o Pai entregou essas pessoas a quem? A Jesus. E Jesus aqui está a dizer que essas pessoas que o Pai entregou a Jesus, essas pessoas já conhecem o nome de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Uau, que palavra poderosa.
Então Jesus está a dizer, as pessoas que o Pai me deu, essas pessoas que eu recebi do meu Pai, essas pessoas já conhecem o meu nome. Então Jesus aqui estava a orar, dizendo para Deus que eu já fiz conhecer, já manifestei o teu nome aos homens que tu me deste. Então os homens que tu me deste, Pai, os homens que o Senhor me deu, eu lhes fiz conhecer o seu nome. Então esses homens já conhecem o seu nome. Então até aqui, João capítulo 17, Jesus estava afirmando, falando para Deus, se você acredita que Jesus fala a verdade, Jesus não mente. Veja só, Jesus não está a falar isso em qualquer outro momento. Jesus está a falar isso exatamente na oração, orando ao Pai. Ele está a dizer, verso de número 6, eu tenho manifestado o teu nome aos homens que do mundo tu me deste. Vamos continuar. Eles foram teus e tu me deste a mim. E eles guardaram a tua palavra. Percebe? Então Jesus está a dizer que essas pessoas eram teus. Só que, meus irmãos, tem uma coisa aqui que eu preciso despertar. Tem uma coisa que eu não sei, né? Mas veja só. Como eu estava dizendo aqui no começo, que tem muitas Bíblias que estão sendo falsificadas. Também, por isso eu tenho várias aqui, eu mostrei que tenho várias. Essa Bíblia também que estou a usar, alteraram certas frases de Jesus. Entenda aqui, ter uma versão que é diferente de outra, isso não é problema. Ter uma versão, essa versão diferente de outra, isso não é problema. Agora o problema é quando você tem uma versão, uma frase que poderia significar outra coisa, com outra tradução, eles já alteram aquela frase, mudam aquela frase e colocam uma coisa que não tem nada a ver. Colocou uma coisa que não tem nada a ver. Isso é gravíssimo. Nós vamos pegar isso, depois eu volto, senão vamos ver os minutos. Talvez os minutos já foram embora. Se eu querer aqui explicar todos os detalhes, mas vamos lá. Como estudo bíblico, quem sabe eu posso gravar parte 2 dessa mensagem. Jesus está a dizer o seguinte, vamos continuar. Ou seja, vamos começar no versículo de número 1 mesmo, né, que nós estávamos a ler, já que voltamos para João 17, e assim. Essas palavras, Jesus falou, levantou seus olhos aos céus e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. E isto é a vida eterna, que eles conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Está aqui, para que eles conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Então, o nosso tema é esse, Deus verdadeiro, o nome de Deus verdadeiro. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. E isto é a vida eterna, que eles conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a que tu enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, eu completei a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Verso número 6, chegamos de novo. Eu tenho manifestado, ou tenho feito conhecer, ou revelei, como nós lemos com outra versão. Eu tenho manifestado o teu nome aos homens que do mundo tu me deste. Eles foram teus, né? E tu me deste a mim. E eles guardaram a tua palavra. Veja, Jesus continua a falar. Agora eles sabem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhe dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente souberam que eu saí de ti, e eles creram que tu me enviaste. Eu oro por eles, e eu não oro pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, porque eles são teus. E todos os meus são teus, ou seja, e todos os meus são teus, e os teus são meus, e eu sou glorificado neles. Verso número 11. E agora eu não estou mais no mundo. Entenda aqui, verso número 11. E agora eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome, veja só, guarda em teu próprio nome aqueles que tu me deste, para que eles sejam um assim como nós somos. É aqui onde eu disse, veja só, outra palavra, guarda em teu próprio nome. Só que esta versão aqui adulteraram. Claro que Jesus disse assim, guarda em teu próprio nome, tá vendo? Guarda em teu próprio nome. Agora, essa versão não poderia dizer aqueles que tu me deste, não. Claro, são pessoas que Deus deu a Jesus, mas essa versão aqui poderia dizer assim, guarda-o, né? Guarda-o em teu nome, aquele nome que tu
me deste. Entende? Seria assim, o nome que tu me deste. Eu vou ler com outra versão. Vamos caçar, porque essas Bíblias todas estão adulteradas. João, eu disse 11, verso número 17, veja, capítulo 17, verso número 11. Seria assim: agora deixo este no mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome. Veja só, Pai Santo, tu me deste o teu nome. Então vamos lá, qual é o nome de Deus? Porque Jesus está dizendo, tu me deste o teu nome. Entende? Tu me deste o teu nome. Verso de número 11. É bom. Então, qual é o nome de Deus? Se Jesus está dizendo, Pai, tu me deste o teu nome. Então qual é o nome de Deus? Está aí, já saiu. O nome de Deus é Jesus Cristo. O nome de Deus é Jesus Cristo. E por isso Jesus está dizendo, tu me deste o teu nome. Então quer dizer, você percebe? Então se Deus deu o nome a Jesus, então o nome de Deus é Jesus. Percebe? Verso do número 11 é assim: agora eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu próprio nome. Então seria essa versão que seria aquele nome que tu me deste. Então aqui adulteraram, né? Aqui adulteraram porque são esses versículos, são essas Bíblias que eu falo, Bíblias adulteradas, que tem pessoas que estão a ler de forma errada, não sabe, procura saber se a Bíblia foi adulterada, não foi adulterada, só estão a usar a Bíblia errada de qualquer maneira. E por isso eu mostrei aqui mais de 5 Bíblias, né? Mais de 5 Bíblias, para que você perceba que esses assuntos você precisa caçar em todas as Bíblias para você conhecer a verdade. E por isso eu disse, tem muita gente que está querendo que não tem, porque hoje cada igreja, né, até, né, a Universal já tem Bíblia deles própria, a Assembleia de Deus já tem Bíblia deles própria, Testemunha de Jeová tem a Bíblia dele própria, aquela nova versão do mundo, né? Uma coisa dessa. A Igreja Sétimo Dia tem a sua própria Bíblia, né? Então a Bíblia mais que se aproxima dessa escritura, que está não muito adulterada, mas pouco adulterada, eu aconselho você a ter, é a King James. Essa aqui, a King James. A King James. Por que King James, Pastor Felipe? King James porque o King James, se você lê um pouco a história, isso não está na internet, está onde? Está nessa Bíblia mesmo aqui, né? Está nessa Bíblia mesmo de King James aqui, logo aqui na entrada aqui, está escrito um pouco a história de como essa Bíblia aqui, ela foi escrita. Então isso aqui me chamou a atenção, tá percebendo? Até eu pintei aqui, né? Não sei se consegue ver, eu pintei de verde, né? Porque essa Bíblia, King James, é a mais que se aproxima das escrituras originais, né? Ela foi traduzida de hebraico, grego, né? Pegaram hebraico e grego, ou seja, pegaram hebraico, traduziram em inglês, e pegaram grego, né? Hebraico e o Antigo Testamento, né? Exatamente 39 livros. Os 39 livros em hebraico foram traduzidos para o inglês. Depois pegaram 27 livros do Novo Testamento que foram escritos em grego. Então, traduziram para o inglês. Então, por que eu estou a falar que eu aconselho usar King James? Eu aconselho usar King James por quê? Porque King James, ele não era exatamente uma pessoa que tinha uma igreja com uma intenção doutrinária. Era uma pessoa neutra. Então, ele pediu King James lá na Inglaterra. Depois você pode ler lá na Inglaterra. Ele havia se convertido. Então, como não tinha nenhuma intenção doutrinária sobre esse assunto que acontece hoje em cada igreja, então ele pediu para que os seus, acho que eram 50 ou 40 jovens, bem estudados, bem formados, para que possam traduzir a Bíblia, pegando ela no seu sentido grego, né? No grego, traduzir ele para inglês. Então eles foram muito fiéis, não tinha nenhuma intenção. E por isso hoje, se você lê algumas Bíblias, você percebe que onde aparece Deus, trocaram, já não é Deus, colocaram lá o Criador. Onde aparece Jesus, que é Deus, e eles negam que Jesus não é Deus, acabam trocando, acabam colocando aqui na Bíblia que o nome de Deus é Jeová, Jireh, Jeová Rafá, coisa que não tem na Bíblia, né? Acabam colocando várias coisas, e isso tem a ver com a intenção de cada igreja. Cada igreja está em levar a Bíblia, traduzindo ela do jeito dela. Então eu te aconselho a usar o King James, claro, o original, né? Essa aqui de 1611, mas o original, não exatamente, como se fala, não exatamente corrigida, assim. Não pode ser King James, não pode ser King James corrigida, tem que ser King James original. Tem que ser King James original. Se for o King James corrigida, você vai encontrar também quando adulteraram muita coisa. Então percebe que esse texto eu disse foi adulterado. No outro texto diz: guarda em teu próprio nome aqueles que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos. Este aqui diz o seguinte, pessoal, esse aqui diz o seguinte:
agora deixo este no mundo. Eles ficam aqui, mas eu vou para ti, ou seja, vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste o teu nome. Percebe? Jesus está a dizer, Pai Santo, tu me deste o teu nome. Então guarda esses discípulos em teu nome que tu me deste. Agora esse aqui, alteraram automaticamente. Só disse, guardam em teu nome. Não falaram que tinha que guardar em nome. O nome de quê? O nome que Deus deu a Jesus. Entende? Então este aqui está bem claro. Guardam em teu nome que tu me deste. Então o nome que tu me deste. Então se Deus deu o nome dele a Jesus, se nós chamamos Jesus, então significa Jesus é nome de quem? Vou te responder aí, Jesus é nome de quê? É nome de Deus, claro. Jesus está dizendo aqui, veja só, agora deixo estes no mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença, Pai Santo. Tu me deste teu nome, agora protejo-o com o nome, né? Sim, ou seja, Pai Santo, tu me deste o teu nome, agora protejo-o com o poder do teu nome, para que eles sejam unidos. Então Jesus estava a orar, pedindo para que o Pai proteja os discípulos em nome dele. Qual é esse nome? O nome do Pai, o nome de Deus, que Deus deu a Jesus. Então se nós chamamos Jesus, é porque esse nome de Jesus é nome de Deus. Então Deus pegou o nome dele e deu a Jesus o nome dele, né? Então tem muita gente que não sabe isso, né? Então, até já respondi, né? Não basta apenas dizer que o nome de Deus é Jesus. Nós temos que ler vários textos, né? Eu vou ler agora o livro de Hebreus, né? Vamos ler Hebreus, capítulo. Se essa Bíblia errar, vou lhe pegar de novo. Se essa Bíblia falhar, vou lhe corrigir também. Veja só, Hebreus, capítulo número 1. Né? Vamos ver que Jesus disse em Mateus, ou seja, Jesus disse em João 17, verso número 11, que o nome, né? Que o nome que Deus deu a Jesus, disse, agora deixo este no mundo. Eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença, Pai Santo. Tu me deste teu nome. Agora protejo-o com o poder do teu nome, para que eles sejam unidos. Então Jesus estava a orar, dizendo, Pai, tu me deste o teu nome. Então, já que eles ficam no mundo, protejam no poder do teu nome que tu me deste. Então, se Pai deu o nome a Jesus, então o nome do Pai é Jesus. Então, eu queria ler um texto que fala que o nome de Jesus herdou, porque o nome de Jesus, só o fato de nós dizermos Jesus recebeu esse nome como herança. O nome de Jesus é uma herança que Jesus recebeu. Então, esse nome era de alguém, esse nome era do seu pai, esse nome era do Pai. Então, o Pai pegou o nome dele e deu a Jesus, né? Como Jesus fala aqui em João 17. Então, vamos ver outro texto que fala que Jesus recebeu esse nome como herança. Vamos ler Hebreus 1, começando de 1. Diz assim a palavra de Deus. Deus, que várias vezes e de várias maneiras falou aos pais pelos profetas, falou-nos nestes últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem fez também o universo, né? Ou seja, o mundo, em outras versões. Verso número 3. O qual, sendo o brilho da sua glória, então Jesus, nesse caso, é o brilho da glória de Deus, e a imagem expressa da sua pessoa. Então Jesus é a imagem expressa de Deus, né? Jesus, se você viu Deus, você viu Jesus, ok? E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, Jesus, depois de fazer a purificação dos nossos pecados, Jesus, depois de nos perdoar, depois de ele morrer na cruz Carvalho, ele voltou para o céu e assentou, né, na cadeira da sua majestade. Vamos lá, versículo de número 4, diz assim: tendo sido feito tanto melhor do que os anjos, assim obteve por herança um nome mais excelente do que eles. Percebe? Então Jesus obteve por herança um nome. Então o nome de Jesus é uma herança que Jesus recebeu. Então obteve um nome por herança, um nome mais excelente do que eles. Então Jesus recebeu esse nome por herança. Vamos ver com outra versão. Hebreus capítulo número 1, diz assim, começando de 1. Por muito tempo Deus falou várias vezes e de várias maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus e expressa de forma exata o que Deus é. E
com a sua palavra poderosa, sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus majestoso no céu. Verso número 4. O que revela que o Filho é muito superior aos anjos, e o nome que ele herdou superior ao nome dele. Está aqui, o nome que ele herdou, né? O nome que ele herdou. Então, como que alguém herda, né, um nome? Então, quer dizer, esse nome deve ser do seu pai, porque toda herança é quando alguém morre, né? Toda herança quando alguém morre. Então, quando esse pai morre, os seus bens que ele deixou, esses bens são como herança que passa para seus filhos, ou passa uma herança para seus netos. Então, Jesus, claro, né, nós vimos aqui que ele herdou, exatamente o verso de número 2, diz assim: agora, nesses últimos dias, nos fala primeiro do seu filho, o qual ele o designou como herdeiro, né? Jesus foi designado como herdeiro, ok? Está aqui. Designou como herdeiro de todas as coisas por meio de quem criou o universo. Então Jesus é o herdeiro de todas as coisas, porque foi através dele que o mundo foi formado. Só que o texto termina dizendo, além dele herdar o mundo, além de Jesus herdar o mundo e tudo que está no mundo, Jesus também herdou o nome. Jesus herdou também um nome. Então esse nome que nós chamamos ele de ser Jesus, né? Porque a Bíblia que fala que ele assentou lá no trono da sua majestade e herdou esse nome. Então, ele herdou esse nome de Jesus. Então, esse nome de Jesus é um nome que ele recebeu como uma herança. Então, se a herança sai do pai para o filho, então o nome do filho agora estamos a ver que é Jesus Cristo. Então, o pai é Jesus Cristo. Entende? O pai é Jesus Cristo. Então, o pai sendo Jesus Cristo, ele passou este nome, Jesus Cristo, para seu filho. Então, por isso lá em João capítulo 17, ele disse: Pai, guardam em teu nome aqueles que tu me deste, né? Com outra versão que nós lemos, disse: tu me deste o teu nome. Então guarda aqueles que tu me deste pelo poder do nome, do teu nome que me deste, tá vendo? Então aqueles que tu me deste guardam em teu nome. Outra versão fala: tu me deste o teu nome. Então aqueles que tu me deste guardam em teu nome. Então qual é esse nome que Deus deu a Jesus? Claro, Deus deu o nome de Jesus, que ele é Jesus Cristo. Então eu quero dizer, o nome de Deus também é Jesus Cristo. Tá bom? Tá vendo? Já saiu aqui. E coisas que teólogo não te fala, coisas que esses caras que falam que são profetas não te falam, coisas que muita gente está a interpretar mal. Está aqui, em poucos segundos já saiu o nome de Deus. Tá bom? Ainda vamos continuar. Não sei se dá para continuar, porque o nosso áudio, meu Deus, daqui a pouco já vamos atingir 1 hora de tempo. Agora eu não sei se a gente dá para correr falando isso. Ok? Mas é o seguinte, meus irmãos, é o seguinte, não é? É o seguinte, é por isso esse nome, esse nome que Jesus herdou do Pai, em Mateus capítulo número 28, quando ele disse para as pessoas irem batizar, veja só, em Mateus capítulo número 28, onde Jesus disse para as pessoas irem batizar, Jesus também disse o seguinte, vamos lá ver, Mateus capítulo número 28, começando de 18, né? Mateus 28, a partir do versículo de número 18. Vamos ver o que Jesus disse. Diz assim. Jesus diz assim, sobre a mesma coisa, sobre o nome, né? Estamos aqui a falar sobre o nome. Jesus disse assim, e Jesus veio e lhe falou, dizendo: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, idem, ensinai todas as nações, batizando-o em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus disse: idem, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que Jesus deixou bem claro aqui que tem que ser batizado em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo? Do Espírito Santo. Espírito Santo. Porque Jesus sabia, é por isso ele deixou bem claro aqui: idem para todo mundo, ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai. Qual é o nome do Pai? Jesus. Em nome do Filho. Qual é o nome do Filho? Jesus. E em nome do Espírito Santo. Qual é o nome do Espírito Santo? Jesus. Percebe? E se tivéssemos tempo, íamos ler aqui vários textos que falam que o Espírito Santo, o nome dele também é Jesus. Entende? E para nós pegarmos que o nome
de Pai, do Filho e do Espírito Santo é Jesus, é simples. Porque veja só, quando Jesus disse aos discípulos, Pedro estava aqui. Vamos ver Pedro, como que ele batizava. Pedro estava aqui nesse dia, quando Jesus disse, idem batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vamos ver Pedro batizando as pessoas em Atos capítulo número 2, começando a partir do versículo 38. Né? Pedro tinha isso na cabeça, que o nome de Pai, né? o nome do Pai é Jesus. Diz assim, a partir do versículo 38. Né? Vamos ver, porque Jesus disse para Pedro e os mais apóstolos, e para todo mundo batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vamos ver então Pedro a batizar. Se nós encontramos Pedro a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então esse nome que será falado, então esse nome que é o nome do Pai, esse nome que é o nome de Jesus, esse nome que é o nome, aliás, do Filho, esse nome que é o nome então do Espírito Santo. Diz assim, então disse-lhe Pedro, arrependei-vos e seja batizados cada um de vós no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Percebe? Então disse, já que Jesus disse, ide para todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, aquele que querer for batizado será salvo. Então Jesus também ordenou, em Mateus capítulo número 28, idem, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Pedro, logo quando chegou, batizou, logo falou o nome do Pai, que é Jesus Cristo. Logo falou o nome do Filho, que é Jesus Cristo. E também falou o nome do Espírito Santo, que é Jesus Cristo. Percebe? Então, o nome do Pai, várias vezes Pedro disse isso. Vamos lá ver Atos 4, verso de número 14, né? Ou seja, começando no versículo de número 10, Atos, veja só, Pedro tinha essa consciência que o nome, né, o nome do Pai é Jesus Cristo. Veja só, diz assim, Atos 4, verso de número 10, diz assim, seja de conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem vos crucificaste, em nome de Jesus Cristo, está aqui, em nome, vamos lá, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem vos crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, por ele, este homem está em pé diante de vós. 11. Ele é a pedra que foi rejeitado por vós, os edificadores, a qual foi posto por cabeça de esquina. 12. E em nenhum outro há salvação, porque não há nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu, pelo qual devemos ser salvos. Percebe? Então não há nenhum outro nome onde há salvação. Está aqui. E em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. A salvação só está em quem? Em Jesus Cristo. Em nenhum outro há salvação. A salvação está em Jesus Cristo. Por isso disse, porque não há nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu, pelo qual devemos ser salvos. Então somente seremos salvos através do nome de quem? De Jesus. Então Jesus, o nome Jesus, é o nome pelo qual todos nós seremos salvos. É o nome que devemos invocar para sermos salvos. É o nome de Jesus. Então se nós lemos essa escritura, Gênesis, quem salvou, né? Quem salvou Noé foi Deus. Quem salvou Ló foi Deus. Quem salvou Davi nas suas batalhas foi Deus. Quem salvou a nação de Israel? Então, Deus aparece várias vezes no Antigo Testamento como o salvador do povo. Quando Deus aparece como salvador do povo no Antigo Testamento, então é uma tipologia, é uma figura, é uma sombra exatamente daquilo que ele seria aqui no Novo Testamento, que seria o Salvador, que seria exatamente este nome Jesus. Só que no passado eles não conseguiam ver isso de forma clara. A revelação não era exatamente uma revelação clara no Antigo Testamento para os demais, né? Nós sabemos, 1 Pedro, capítulo número 1, fala que as escrituras elas foram inspiradas, né? Elas foram inspiradas. Então, nessa inspiração, os discípulos, ou seja, nessa inspiração, os patriarcas, né? Eu falo de Moisés e os demais, Davi, todos eles não tinham uma visão clara sobre quem é esse Deus. Eles não tinham uma visão clara sobre exatamente quem é esse Deus, porque o que eles exatamente, a visão deles, eu posso dizer que a visão deles era progressiva, né? A revelação deles era uma revelação progressiva, não era uma revelação clara, era uma revelação progressiva. Nós aqui no Novo Testamento é que temos as coisas bem claras. Nós aqui no Novo Testamento é que temos coisas bem claras, mas no Antigo Testamento as coisas não eram claras para eles. Eu poderia também ler aqui vários versículos, mas o tempo não nos permite, tá? Que já chegamos aqui a 1 hora, ainda temos coisas para falar, tá bom? Então percebe que em Atos capítulo número 4, não há outro nome a não ser o nome de Jesus Cristo que nós devemos invocar para sermos salvos. Então a nossa salvação está em Jesus Cristo.
Então, lá no livro de Mateus, ide batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Logo Pedro, no primeiro batismo, será que ele esqueceu o que Jesus lhe falou lá em Mateus 28? Por que Pedro não pegou a pessoa e falou: eu estou a te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Pedro não fez isso. Pedro pegou aquelas pessoas e lhes batizou em nome de quem? De Jesus, porque ele sabia, porque até lá no João capítulo número 17, Jesus disse: eu já revelei teu nome, Pai. O nome que tu me deste, eu já fiz conhecer aqueles que são seus. Aqueles que tu me deste, eu já lhes fiz conhecer o meu nome. Então até aqui João 17, Pedro já conhecia o nome do Pai. Até João 17, os discípulos já conheciam o nome do Pai. É por isso que quando Jesus disse: batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, logo Pedro, né, depois de receber o Espírito Santo, já está a dizer às pessoas que precisam ser batizados em nome de Jesus Cristo. Então esse nome de Jesus Cristo é o nome do Pai. Esse Jesus Cristo é o nome do Pai. Nós já vimos o nome que ele herdou. Em João 17 ele mesmo disse no versículo de número 11 que o nome que tu me deste, o nome que tu me deste. Então esse nome é exatamente o nome de Deus, é Jesus Cristo. Pastor, então as pessoas que falam o nome de Deus é Jeová, né? Eu vou ler aqui alguns nomes que as pessoas falam que são o nome de Deus, né? Eu vou explicar isso. Tem pessoas, né, que falam que o nome de Deus é Elohim, El Shaddai, né? O nome de Deus é Yahweh, Adonai, Jeová Jireh, Jeová Rafa, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Rai, Jeová Tsekeneu, né? Jeová Sabaoth, né? Jeová Sabaoth. Tem muita gente que fala isso. Entenda que esses nomes não são nomes de Deus. Vou repetir, esses todos os nomes que nós lemos aqui: Elohim, El Shaddai, Yahweh, Adonai, Jeová Jireh, Jeová Rafa, Jeová Nissi, Jeová Tsekenu. Esses nomes todos não são nomes de Deus. Por isso você não encontra esses nomes no Novo Testamento. Começando de Mateus até Apocalipse, você não vai encontrar esses nomes no Novo Testamento. Você não vai encontrar. Em nenhuma parte, apóstolo Paulo disse Jeová Nissi. Em nenhuma parte, apóstolo Pedro disse Jeová Jirei. Em nenhuma parte, Jesus também, em nenhuma parte disse Jeová Rafa. Em nenhuma parte da Bíblia que Jesus disse Jeová Nissi, Jeová Shalom. Não existe nenhuma parte da Bíblia que Jesus fala esses nomes: Jeová Shalom, Jeová Nissi, Jeová. Não existe esses nomes, né? Então, não é esses caras que estão a aparecer hoje, que vai vir ali com a ideia de que não, o nome de Deus é Jeová Rafa, o nome de Deus é Jeová Adonai, Jeová Shalom. Não pode ser, não pode ser. Porque se esses nomes fossem nomes verdadeiros, Jesus poderia mencionar. Principalmente aqui ele está dizendo: eu fiz conhecer teu nome. Então Jesus poderia dizer que o nome de Deus é Jeová Adonai, ou é o El Shaddai. Então o nome de Deus não é El Shaddai. O nome de Deus não é Jeová Nissi. O nome de Deus não é Jeová Jireh. O nome de Deus não tem nada a ver com essas coisas. Então as pessoas é que atribuíram esses nomes a Deus, não é Deus. Eu vou dar aqui um exemplo. Se nós lemos a Bíblia, eu depois vou ler. Isso que estou a falar, eu vou provar. Não se preocupe, isso que estou a falar aqui eu vou provar. Entende? Esse erro aqui de tradução bíblica trouxe muita confusão no meio cristão. E todo mundo, tem pessoas que morreram sem saber isso, né? Isso aí não precisa fazer teologia para saber, porque teologia também é essa que está a perder pessoas. Quem está a dizer hoje que as pessoas que Deus, o nome dele é Jeová Nissi? É a teologia. Quem está a dizer hoje às pessoas o nome de Deus é Jeová Rafa? É a teologia. Quem está a dizer hoje às pessoas que o nome de Deus é Elohim? São exatamente as pessoas que vão fazer a teologia que está a colocar na cabeça das pessoas esses nomes. Eles não deixam claro que esses nomes Deus foi atribuído. Não são nomes de Deus. Esses nomes de Deus, ele foi atribuído. Cada ação que Deus fazia, cada obra que Deus fazia, as pessoas se identificavam naquela obra que Deus fazia e pegavam aquela obra, atribuíam um nome. Por isso dizia Jeová Rafa. Então não é nome de Deus. Não é nome de Deus. Então, isso que fique bem claro. Se você teólogo está a ver esse vídeo, se eu estiver a mentir, deixa um comentário aqui que está a mentir e me manda bases bíblicas. No Novo Testamento, Jesus já chamar Deus de Jeová Rafa. Né? Me manda um texto da Bíblia Sagrada, apóstolo Paulo chamando Deus de Jeová Nissi. Me manda um texto da Bíblia Sagrada onde, no Novo Testamento, apóstolo Pedro, apóstolo João, todos os apóstolos a chamar Deus exatamente de Jeová Rafa, Jeová Jireh, Nissi, Shalom. Me manda. Não tem. Né? Mas o que nós vemos no Novo Testamento, como o Novo Testamento ele foi escrito em grego, o que nós encontramos é Deus é Theos, né? Theos. Eles exatamente escrevem Theos, T-O, essas coisas ali, Theos.
E também nós encontramos exatamente no Novo Testamento, encontramos no Novo Testamento Kyrios, que é Senhor, né? Kyrios, que é Senhor. E encontramos também no Novo Testamento outro nome que é Abba, né? Encontramos no Novo Testamento outro nome que é Abba, né? Você lembra muito bem, Jesus disse Abba Pai, né? Se nós lemos lá no livro de... então vamos ver em Marcos capítulo 14, versículo 36. Marcos 14, 36. Nós vamos encontrar no versículo de número 36, diz assim: e disse, Abba Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Então, no Novo Testamento, nós encontramos Jesus a chamar Deus de Abba, Pai. Também lá em Romanos capítulo número 8, a Bíblia fala que o Espírito Santo testifica conosco, né? O Espírito Santo testifica conosco, chamando Deus de Abba Pai, né? Eu vou ler isso em Romanos capítulo número 8, não se preocupe, Romanos capítulo número 8, versículo de número 15, e assim: porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clama Abba Pai. É o mesmo Espírito que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, se somos filhos de Deus, então o Espírito de Deus, ele nos exatamente impulsiona a chamar Deus de Pai, Abba Pai. Então, o que nós encontramos no Novo Testamento é Abba Pai. O que nós encontramos no Novo Testamento é Kyrios, que é Senhor. Kyrios em grego, Senhor. Em português, pode ser exatamente Lord em inglês, né? Então, Kyrios. Então, são esses nomes que nós encontramos no Novo Testamento. Ou Pater, em grego, Pater, Deus. Então, Deus, Kyrios, Abba, Pater, né? Então, Kyrios, Abba, Pater e exatamente Deus. Então, são nomes que nós encontramos no Novo Testamento. Então, esses nomes no Novo Testamento, Kyrios, Abba e Pater ou Deus, são nomes que nós encontramos assim como os discípulos, assim como o apóstolo Paulo, assim como Jesus, a chamar com ele Pai. Não encontramos Jesus a chamar Deus de Jeová Rafa, Jeová Jiré, Jeová não sei o que é. Não tem. Então, esses nomes, se fossem de Deus, Jesus poderia chamar Deus de Jeová Rafa. O apóstolo Paulo poderia chamar Deus de Jeová Jiré. O apóstolo Paulo poderia chamar Deus de Elohim. Pedro poderia chamar Deus exatamente de Yahweh, mas eles não fizeram isso. Então, são nomes que exatamente foram atribuídos a Deus. Os judeus atribuíram esses nomes a Deus. Você lembra muito bem da história, porque em Êxodo, capítulo número 20, versículo de número 7, Deus havia proibido mencionar o nome dele de qualquer maneira, né? Vamos deixar isso bem claro. Eu disse, vou ler, fica tranquilo, vou ler, né? Vamos ver alguns textos. Só que as Bíblias aqui que eu tenho, algumas delas foram adulteradas, mas eu sou aquela pessoa que fica a procurar mesmo a verdade. Vamos lá ver. Deus apareceu pela primeira vez a Moisés, se a memória não fala, em Êxodo, capítulo de número 6, né? Deus aparece para Moisés, vamos lá ver. Deus aparece para Moisés, Êxodo, capítulo número 6. Então nós queremos ver o nome que Deus se apresenta com ele a Moisés, tá bom? O nome que Deus se apresenta com ele a Moisés. Então Deus aparece para Moisés, veja só, Deus aparece para Moisés em Êxodo, capítulo de número 6. Deus se apresenta a seguinte para Moisés. Veja só, Deus se apresenta a seguinte para Moisés. Começando no versículo de número 2, diz assim: falou, pois, Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. Versículo número 3: eu apareci a Abraão, e a Isaac e Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui perfeitamente conhecido. Então, é aqui que eu falo que a Bíblia são adulteradas, né? São adulteradas. Veja só, porque o Deus Todo-Poderoso, Deus está dizendo, eu apareci a Abraão como o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, eu apareci a Abraão como o Deus Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso, nós sabemos que é El Shaddai, né? Seria exatamente Adonai. Sim, a palavra Senhor seria Adonai. Então aqui seria assim: falou mais Deus a Moisés, dizendo: eu sou o Adonai. Ele diz: eu apareci a Abraão, a Isaac e Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Então seria: eu apareci a Isaac, a Jacó, ou seja, eu apareci a Abraão, Isaac e Jacó como El Shaddai. Entende? Eu apareci como El Shaddai, não como exatamente como o Adonai, porque Adonai significa Senhor. Adonai significa Senhor. El Shaddai significa o Todo-Poderoso.
Tá bom? Então, veja só. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui manifesto. Então não significa que... Veja, Deus está dizendo no verso de número 2, que ele está dizendo, eu sou o Senhor. Quer dizer, eu sou o Adonai. Então como que está a dizer aqui no verso? Tipo, eu apareci a Abraão, Isaac e Jacó como o El Shaddai. E de repente disse, pelo meu nome, Adonai, não me conheceram. Então mentira, não é Adonai. Deus aqui não disse Adonai. Eu vou te provar com outra versão. Não fala Adonai. Com outra versão fala exatamente que ele apareceu Abraão, Isaac e Jacó, né? Ele apareceu Abraão, Isaac e Jacó, apareceu como, né, o El Shaddai. Ele apareceu como El Shaddai. Mas o nome dele como Yahweh, né, seria Yahweh. Ali onde eles colocaram, aí onde eles colocaram Adonai, ali onde colocaram Adonai como Senhor, né? Ali onde eles colocaram Adonai, deveriam colocar Yahweh. Tipo, eu apareci como, ou seja, já apareci como o El Shaddai, e já apareci como El Shaddai para Isaac, Jacó e Abraão. Apareci como El Shaddai. Mas pelo meu nome, Yahweh, não sou conhecido, mas eles colocaram o Senhor, que é Adonai. Então, está errado. Está errado. Vamos lá ler com outra versão. Vamos lá ler com outra versão. Diz assim, no versículo de número 3. Êxodo, capítulo número 6, a partir do versículo de número 2. Diz assim, Deus também disse a Moisés, eu sou... Percebe, essa versão diz assim, eu sou Javé, entende? Eu sou Javé, eu sou o Yahweh, né? Seria assim, hebraico, eu sou o Yahweh. Percebe? Então Deus se apresenta como Yahweh, não se apresenta como Adonai. Deus não se apresenta como Adonai, Deus se apresenta como Yahweh. Deus não se apresenta como Adonai. Então ele disse, Deus também disse a Moisés, eu sou o Javé. Essa tradução diz, eu sou Javé, o Senhor. Apareci a Abraão, Isaac e Jacó como El Shaddai, está aí. Eu apareci, está aqui bem escrito aqui, eu apareci a Isaac e Jacó como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Sim, então El Shaddai significa o Deus Todo-Poderoso. Mas não lhe revelei o meu nome Javé. Então, não lhe revelei meu nome Javé. Apareci como Adonai, que significa o Todo-Poderoso, mas não lhe revelei o meu nome Javé. Aqui disse Javé, mas em hebraico seria Yahweh, né? Então percebe as versões que estão a mentir, né? Percebe que esta aqui que eu li, falharam. Disse, o meu nome, eu nunca me revelei como Senhor. Como assim nunca se revelou como Senhor? Como assim que nunca se revelou como Senhor? Então, por que aqui aparece ele não se revelou como Senhor? Vamos pegar onde surgiu isso. Isso aqui surgiu no meio do povo de Israel, como eles sabiam que o nome de Deus não pode ser pronunciado de qualquer maneira, porque eles receberiam maldição, até poderiam ser mortos por Deus. Êxodo, capítulo número 20, versículo número 7, fala, não pode chamar o meu nome em vão. Vamos lá ver, Êxodo, capítulo número 20, versículo número 7, diz assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o nome em vão. Então Deus disse, Deus não vai levar tipo na inocência a pessoa que chama o nome dele em vão. Então o que fizeram os israelitas? Israelitas onde havia Yahweh, entende? Então eles, com medo de ser amaldiçoados, porque esse nome era santo, então eles trocavam, onde havia Yahweh, automaticamente eles colocavam naquele nome Adonai. Adonai era uma forma, até outra frase, além de Adonai, Hashem, que significa nome. Tipo, não tem nome ali. Hashem significa nome. Então os israelitas chamavam Deus de Hashem ou Adonai. Por que eles chamavam Hashem e Adonai? Hashem e Adonai era uma forma dele fugir o nome de El Shaddai. Hashem era uma forma deles fugir o nome Yahweh. Então, se eles tinham medo, se nós falamos de qualquer maneira Yahweh, Yahweh, Deus vai nos matar. Se nós falamos de qualquer maneira El Shaddai, Deus vai nos matar. Agora o que nós vamos fazer? Vamos inventar um nome, que sempre que nós falamos desse nome, estaremos a falar do Deus Todo-Poderoso. Então inventaram Hashem e inventaram Adonai. Então sempre onde aparece Adonai, Hashem, são nomes que israelitas inventaram, né? Israelitas inventaram a evitar pronunciar o nome santo de Deus, que era Yahweh. Percebe? Então eles chamavam de Yahweh. Né? Yahweh. Então está a dizer que eu nunca, Deus está a dizer, ou seja, Deus está a dizer, eu já apareci a Abraão, né? Eu apareci a Abraão, apareci a Jacó, apareci a Isaac, apareci a Abraão, apareci a Jacó, como El Shaddai, o Todo-Poderoso, mas não lhe revelei o meu nome Javé, não revelei o meu nome Yahweh. Aparecia como El Shaddai, então não revelei o meu nome Yahweh. Então onde saiu o nome Adonai e exatamente Hashem? Adonai e Hashem saíram esses nomes exatamente no meio de Israel, com medo de pronunciar o nome de Deus em vão, com medo de morte.
Então inventaram o nome de Adonai. Não, as pessoas em dia que cantam aí Adonai, Adonai, porque não conhecem a verdade, porque se soubesse Adonai não é nome de Deus, eles não poderiam estar a cantar aí Adonai, Adonai. Então eu disse, poderia provar também, eu poderia provar que o nome Jeová Jireh não é nome de Deus, né? Vou aprovar aqui, porque o áudio já está grande. Se Deus permitir, eu vou gravar a segunda mensagem sobre isso. Então vamos ler alguns textos. Vamos ver que o nome Jeová Jireh não é nome de Deus. Gênesis capítulo número 22. Gênesis capítulo número 22. Sim, vamos começar a ler a partir do versículo de número 6. Diz assim: E tomou Abrão a lenha do holocausto e pô-lo sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abrão, seu pai, disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá. Vamos ler com outra versão. Deus proverá. Ok? Temos que pegar bem isso. Deus proverá. Gênesis 22. Gênesis 22, eu estava a ler o verso 7. Vamos começar 7. Gênesis 22, verso número 7. Diz assim a palavra de Deus. Diz assim, a partir do versículo número 7. Isaque se virou para Abraão e disse: Pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaque, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão. E continuaram a caminhar juntos. Então eu quero o versículo de número 14. Diz assim, versículo de número 14. Abraão chamou aquele lugar de Javé Jireh. Está aqui, Jeová Jireh, né? Jeová Jireh. Então, vamos lá. O que então Jeová Jireh? Percebe? O nome de Deus, esse versículo não está a dizer que o nome de Deus é Jeová Jireh. Deixa eu ver o versículo de número 14 com outra versão. Verso número 14, diz assim: E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Ok? Então isso aqui, deixou bem claro aqui. Verso número 14. Abraão chamou aquele lugar, qual lugar? Aquele altar, aquelas pedras que Abraão tinha levantado para sacrificar seu filho. Então, como Deus providenciou o cordeiro e Isaque agora poderia viver, Abraão chamou aquele lugar que ele queria sacrificar Isaque. Abraão chamou aquele lugar Abraão chamou aquele lugar de Javé Jireh, tipo Jeová Jireh. Até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio: no monte do Senhor providenciará. Então, percebe, não é nome de Deus. Jeová Jireh não é nome de Deus. Jeová Jireh é o nome do lugar onde exatamente Abraão queria sacrificar Isaque. E esse texto fala até hoje, as pessoas quando olham para aquele monte que Abraão queria sacrificar seu filho, chamam Jeová Jireh. Deus providenciará. Entende? Então Jeová Jireh não é nome de Deus. Jeová Jireh não é nome de Deus. É nome daquelas pedras, né? É o nome daquelas pedras que exatamente Abraão colocou para sacrificar o seu filho. Então quando as pessoas falam Jeová Jireh é nome de Deus, o Jeová Jireh não é nome de Deus. Jeová Jireh é o nome do altar que Abraão edificou. Tá bom? Então vamos ler o segundo versículo. Tem outro nome. Eu disse Jeová Jireh, né? Vamos escrever aqui Jeová Jireh. Vamos ver o outro nome. Jeová Jireh não é nome de Deus. Já provamos aqui, Jeová Jireh não é nome de Deus. É o nome do lugar onde Abraão queria sacrificar o seu filho, né? Existe outro nome que é Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira, em Êxodo 17:15. O Senhor é a minha bandeira, em Êxodo capítulo número 15. Jeová Nissi não é também nome de Deus. Deus disse para Moisés, para eles não temerem. Então Moisés disse para o povo não temer, né? Não temer, porque Deus daria grande livramento naquele dia, né? Então depois de Deus dar livramento do povo de Israel, Moisés disse Jeová Nissi. Jeová Nissi quer dizer o Senhor é a minha bandeira. Então não é nome de Deus. Jeová Nissi não é o nome de Deus. Eu vou ler aqui. Diz assim, vamos começar no versículo 33. Como resultado, Josué aniquilou o exército de Amaleque na batalha. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isto em um rolo como lembrança permanente e leia-o em voz alta para Josué. Apagarei toda qualquer recordação de Amaleque debaixo do céu. Versículo número 15. Moisés construiu um altar e ali o chamou Javé Nissi, percebe? Então,
Javé Nissi, Jeová Nissi, o que as pessoas falam, Jeová Nissi, não é nome de Deus. Jeová Nissi é um altar que Moisés edificou no dia que Moisés teve escape. Deus destruiu o Jamaleque. Deus disse, eu vou apagar o nome do Jamaleque na face da terra. Então, essa vitória, Moisés levantou o altar e aquele altar chamou Jeová Nissi. Assim também como Abraão levantou o altar para sacrificar exatamente seu filho. Então, como Deus providenciou o cordeiro, Abraão chamou aquele altar Jeová Jiré, né? Jeová Jiré, né? Tipo, Deus proverá, Jeová Jiré. Então Abraão chamou Jeová Jiré. Então Jeová Jiré não é nome de Deus, é o nome do altar. Assim também como Jeová Nissi não é nome de Deus, é o nome do altar que Moisés construiu. Jeová Nissi é o nome do altar que Moisés construiu, não é nome de Deus. Tá bom? Vamos ainda ler outros versículos. Eu falo, não se faz doutrina com versículo. Vamos ler também no livro de Juízes, capítulo número 6. Juízes, capítulo número 6. Iremos ler versículo de número 24. Juízes 6. Por que não começar de 20? Vamos ler Juízes. Juízes 6. Vamos começar no versículo de número 20. Para nós vermos, tem outro nome ali. Jeová Shalom. Então não é nome de Deus, Jeová Shalom. Jeová Shalom não é nome de Deus. Jeová Shalom é o altar. É o altar que Gideão edificou. Jeová Shalom. Em Juízes, capítulo número 6. Vamos ler a partir do versículo de número 20. Diz assim a palavra de Deus. Veja só. A partir do versículo 20 diz assim: e o anjo de Deus lhe disse: coloque a carne e os pães sem fermento sobre esta pedra e derrame neles o caldo. Gideão obedeceu. Então o anjo do Senhor tocou na carne e nos pães com a ponta da sua vara que estava em sua mão, e o fogo subiu da pedra e consumiu consumiu tudo que Gideão havia trazido, e o anjo do Senhor desapareceu. Versículo 22. Quando Gideão percebeu que era o anjo do Senhor, exclamou: ó soberano Senhor, estou perdido. Viu o anjo do Senhor face a face. Versículo 23. Fique em paz, respondeu o Senhor. Não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão construiu um altar para o Senhor naquele lugar e o chamou de Jeová Shalom. Então Jeová Shalom não é nome de Deus. Jeová Shalom é o altar que Gideão edificou. Jeová Jiré não é nome de Deus, é o altar que Abraão edificou. Jeová Nissi não é exatamente o nome de Deus, é o altar que Moisés edificou, dizendo: Senhor é a minha bandeira. Aqui também Jeová Shalom não é nome de Deus. Jeová Shalom é o nome do altar que Gideão exatamente construiu. Percebe? Então por isso eu disse que esses nomes todos não são nome de Deus. Então as pessoas estão a vos ensinar a cantar que esses nomes são nome de Deus. As pessoas estão a vos pregar que esses nomes são nome de Deus. São falsos, são mentirosos, são pessoas que não compreendem as coisas. O nome de Deus é aquilo que nós lemos. Jesus disse: Pai, aqueles que tu me deste, eu lhes dei conhecer o seu nome. E o nome que me deste, eu lhes fiz conhecer. Pai, guarda-o em teu nome, aquele nome que tu me deste. E nós lemos Hebreus capítulo de número 1, a partir do versículo 3, 4, o nome Jesus, ele herdou do seu pai. Então o nome de Jesus ele recebeu do seu pai. Percebe? Então eu poderia ler veja só, já são 1 hora, quase 40 minutos. Né? Então eu queria provar para vocês que esses todos os nomes que falam, né? Esses todos os nomes que falam ali, exatamente Elohim, El Shaddai, Yahweh, Adonai, Jeová Jireh, Jeová Rafa, Jeová Nissi, Jeová Shalom, esses nomes todos não são nomes exatamente de Deus, são nomes que as pessoas atribuem a Deus, então não são nomes de Deus. Só que os teólogos e algumas pessoas que não conhecem a Bíblia hoje estão a ensinar as pessoas que esses nomes são nome de Deus, mas esses nomes não são de Deus, tá bom? Então qual é o verdadeiro nome de Deus? Se você quer agradar a Deus, o chama de Pai, né? Porque nós ouvimos lá em Romanos capítulo número 8, né? Em Romanos capítulo número 8, que o Espírito dele testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então se você quer lhe agradar, lhe chama de Pai, porque você é filho de Deus. Ah, tá bom, mas eu também queria conhecer o nome do meu pai. O nome do seu pai é Jesus Cristo. O nome de Deus é Jesus Cristo. Tá bom? Só que não temos tempo, poderíamos ler muito, não temos tempo. Eu espero que Deus abençoe a todos vocês. Você que está a ver esse vídeo, né, se você gostou desse ensinamento, envia para muita gente que está a ser enganado. Imagina quantas pessoas estão sendo enganadas hoje, que não conhecem a verdade. Muitos. Então envia
este vídeo a esta pessoa que está sendo enganado para que possa conhecer a verdade. Oi, faz favor, envia para 4 pessoas no máximo para conhecer essa verdade. E se você também é teólogo que está a ver meu vídeo, você fez qualquer curso de teologia, se eu estiver a mentir, escreva aqui embaixo, deixa teu comentário, não me deixa mentir, né? É melhor também me desmascarar. Se eu sou mentiroso, é melhor me desmascarar. Mas também, se estou a falar a verdade, o que eu falar aqui é a verdade, então também deixa seu comentário, agradeça a Deus, né? E também quero deixar bem claro, eu dou estudos bíblicos. Então, se você achar que eu sou uma pessoa que você pode aprender com ele a palavra de Deus, deixa aqui seu contato, manda aqui a tua mensagem, né? Vamos crescer no conhecimento e na graça, né? Vamos crescer no conhecimento e na graça. Então falamos vários assuntos. Falamos que as pessoas que iam conhecer o nome de Deus, segundo o livro de Isaías, que nós lemos, Isaías 52, serão as pessoas que são povo de Deus. Então, aqueles que são de Deus conheceriam o nome de Deus. Então, lemos João 17, lemos vários versículos, João 6, lemos vários versículos para provar quem são esses. Nós também falamos sobre as pessoas que Jesus vai salvar, são pessoas que ele já conhece. Aquelas pessoas que o nome tem no livro da vida, que ele chama das suas ovelhas. Também demos exemplo das pessoas que não serão salvas. Demos aqui vários exemplos das pessoas que não serão salvas. E também falamos o nome de Deus, que é Senhor Jesus Cristo. Né? Esse é o verdadeiro nome de Deus. E também falamos por que as pessoas estão a chamar esses nomes. Falei aqui dos judeus, falei aqui de israelitas, né? Falei também dos erros que existem nas escrituras, erros que tem na Bíblia Sagrada, falei das Bíblias que estão sendo falsificadas, falei de tanta coisa. Então, se você achar no seu coração que eu sou uma pessoa que você deve aprender a palavra de Deus, você quer ser meu discípulo, né? Deixa aqui a sua mensagem, deixa aqui também o seu contato, eu vou te contactar para a gente ter esses encontros todas as quinta-feira, tá bom? Deus abençoe a sua vida, não deixa de se inscrever no meu canal, não deixa exatamente de me seguir também na minha página de Facebook, deixa seu like, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, mas antes de eu desligar aqui, antes de eu parar aqui com o meu ensinamento, eu quero exatamente falar com você que está me escutando nesse momento. A vida eterna, a salvação é uma coisa muito séria. E se você está me vendo neste momento, e você percebe que você está sendo enganado, que nunca te deram esse tipo de ensinamento, nunca te ensinaram isto, deixa teu comentário, deixa seu contato, né? A gente vai se encontrar, eu vou te dar orientações de como você deve caminhar como uma pessoa salva. Eu não falo no sentido de você sair da igreja onde você está. Não falo no sentido de que você tem que sair dessa igreja onde você está. Não estou a falar sobre isso. Mas estou a falar de você conhecer a palavra de Deus para garantir a tua salvação. Tá bom? Porque é isso que Deus quer de nós. Vai falar, temos que crescer no conhecimento e na graça. Então, você que me vê nesse momento, Deus continue te abençoando poderosamente. Se Deus falou no seu coração através dessa mensagem, fala alguma coisa e vamos continuar a crescer no conhecimento e na graça. Você também que ainda não aceitou a esse Deus, a esse Jesus como Salvador, nós ouvimos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, verso número 12, que não há outro nome dado entre homens, né, a não ser o nome de Jesus Cristo. Somente o nome de Jesus Cristo nós devemos invocar para sermos salvos. Muita gente hoje em dia fala, se você não crê em mim, não tem salvação. Se você não crê em apóstolo tal, não será salvação. Tem muita gente que está se fazendo de apóstolo, tem muita gente que está se fazendo de Jesus, tem muita gente que está se fazendo de Cristo, tem muitas igrejas falsas. Então, você que ouviu essa mensagem, Deus falou consigo profundamente no seu coração, deixa aqui seu parecer, tá bom? E você também que é crítico, você também que é teólogo, você acha que eu falei uma coisa que não tem a ver, deixa teu comentário também aqui, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Muita paz.